Oi, gente, que bom poder estar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu estudo do Vem Segue-me. E esta semana nós tivemos uma designação muito especial, que foi o livro de Esther. É um livro que possui 10 capítulos, com uma história incrível. E não poderia ser diferente. Eu vou te contar que estudar essa designação foi uma experiência inspiradora. Estudar sobre Esther, a começar do nome dela, porque o nome Esté significa estrela. Quando a gente pensa em estrela, nós pensamos aquela que brilha, aquela que é luz. E nós sabemos que Esté foi uma luz para o povo judeu. Ela ajudou, ela salvou os judeus do extermínio. Mas para que a gente entenda um pouquinho sobre o que aconteceu, a gente precisa entender o contexto histórico. Nós vimos na aula passada, né, como o rei da Pérsia, né, havia conseguido derrotar toda a Babilônia e agora os judeus estavam dominados pelos persas. E agora a gente vai ver como nós temos o rei Assuero e ele tinha um reinado enorme, né? Ele reinava desde a Índia até a Etiópia. Eram 127 províncias. Era muito grande. Muito grande, muito rico, muito poderoso. E é isso que a gente vê no livro de Esté, assim que a gente abre o primeiro capítulo, porque é o rei querendo mostrar as suas riquezas, mostrando tudo o que ele possui e abrindo as portas para fazer uma grande festa. Uma festa, essas comemorações duram 6 meses de muita bebida, de muita comida, de muita dança, muita ostentação, né? É incrível como se descreve aí linho, ouro, né? Prata, copos de ouro que eles bebiam. Então, gente, quando ele abre para tudo isso, né? Ele gostava de festa, né? Era açoeiro. E depois que acabou essas comemorações, ele faz mais uma festa por mais 7 dias. E aí ele decide chamar a rainha à sua presença, né, para que pudesse aí dançar e para que pudesse mostrar a sua beleza, né? E nesse momento a rainha, que é a rainha Vasti, ela se recusa. Ela não quer aparecer diante do rei, né, nem tampouco lá, sei lá, exibir a sua beleza. Não sabemos porque ela se recusou, porque o pedido de rei era pedido de rei, você precisava cumprir ou teria sérias consequências. Talvez ela já tivesse de saco cheio, não tenho ideia do que aconteceu, mas a realidade é que a rainha Vasti se recusou e não foi na presença do rei. De modo que ele se aconselhou com os mais sábios e que disseram: olha, a esposa, né, aí não obedecer e ainda mais não atender um pedido do rei, você vai ser desmoralizado perante todos. Quem é o rei que não consegue controlar nem a sua casa? Então, nesse momento, o rei decide dar um castigo para a rainha Vasti, que seria, ela nunca mais entraria na sua presença, ela seria destituída, né, do posto de rainha, uma outra seria escolhida para ocupar o seu lugar, ou seja, ele estava se divorciando dela. Muito bem, e é nesse cenário aí que começam os preparativos para que ele escolha uma nova esposa. E ele pediu que todas as moças bonitas, virgens, né, se reunissem no palácio para que ele pudesse fazer a sua escolha da sucessora da rainha Vasti. E aí, gente, é muito interessante porque as coisas não acontecem por acaso, né? E a gente vê como o Senhor trabalha, como o Senhor está todo o tempo. E como diz sempre o meu marido, né? O Senhor não joga dados. Não é a sorte, não é ao azar, mas tudo está ali, conectado. Tudo, né? E o Senhor sabe o fim desde o princípio. E aí a gente vê também, quando a gente está estudando Esther, sobre uma pessoa extremamente importante chamada Mardoqueu, que ele era o tio de Esther. Esther perdeu o pai e a mãe e, como ele já
eram falecidos, né? Ela ficou órfã. O que acontece? E o tio dela, Mardoqueu, cuidou dela. E Mardoqueu era um judeu que trabalhava aí no palácio do rei. E quando ele viu esse anúncio, né, de todas as moças bonitas, donzelas, deveriam ir para o palácio, ele pensou, né, Esté tem essas características, quem sabe ela poderia se tornar rainha. Então ele disse a Esté que ela deveria ir para o palácio, mas que ela não deveria dizer a sua origem, né, quem era a sua parentela, e tampouco que ela era judia. E assim fez Esté. E aí aconteceram algumas coisas interessantes com Mardoqueu durante esse período que ele está trabalhando, né? Ele é um judeu, está trabalhando aí na casa do rei. E uma das coisas é que ele viu, né, quando dois homens da guarda do rei, pessoas de confiança, tramavam a morte do rei. Então ele pôde, né, avisar a Esté. E a Esté avisou ao rei que salvou a sua vida. Então isso é uma coisa muito importante, né? Lembrando que o rei escolheu Esté como esposa, porque ele viu em Esté, né? Ele se apaixonou por ela, ele amou mais a Esté do que a todas as outras. Então, quando ele estava casado com Esté, aconteceu esse incidente e Mardoqueu foi lá e salvou a vida do rei. Muito bem. Mas como nem tudo são flores, né? Parece aquele conto de fada da moça pobre, judia, desprezada, que os pais faleceram, que vai lá e de repente se torna a rainha. Não é assim. Existe oposição em todas as coisas. Mardoqueu vai sentir essa oposição fortemente quando nós temos aí que trabalha também com o rei, que é o segundo homem, né, que manda mais do que na linha de autoridade. Tem um rei, tinha um outro homem, tinha esse segundo homem que era chamado Amã, um homem de confiança do rei. E esse homem queria que todos os súditos o reverenciassem, né? Era alguém assim orgulhoso, prepotente, e Mardoqueu se recusava a reverenciá-lo. E foi criando aquela raiva de Mardoqueu por isso, e quando ele descobriu que Mardoqueu era judeu, ele decidiu se vingar. Então ele vai lá e convence o rei de que deveria exterminar todos os judeus, que os judeus eram um povo diferente, não pensavam como eles. Além disso, eles poderiam se apossar das propriedades que tinha os judeus, e, enfim, ele conseguiu convencer o rei, que acabou assinando um decreto. E o interessante é que Amã sorteou a data desse extermínio, que todo o povo judeu, todos deveriam, mulheres, crianças, todos deveriam ser exterminados. Ele assinou uma data para esse dia. E o que acontece é que quando Mardoqueu sabe disso, ele fica extremamente triste, né? Ele se veste de sacos e cinza, que era um costume muito comum para demonstrar sua tristeza. E é nesse momento que ele busca, que ele procura Esté. Né? E Esté quer saber por quê, porque ele está triste, o que está acontecendo. Então ele conta da desgraça que caiu sobre o povo, porque todos os judeus seriam exterminados. E aí Esté escreve e diz para Mardoqueu, né, mas o que eu posso fazer? Porque eu não posso ir fazer um pedido para o rei ou aparecer na presença do rei, a não ser que eu seja convidada. E já faz 30 dias que ele não me convida. E se eu aparecer e ele não estender o seu cetro, eu serei condenada à morte. Eu não posso simplesmente ir lá falar com o rei. E aí, nesse momento, Mardoqueu lembra para ela, né, que ela, embora ela estivesse na casa do rei, ela estivesse ali protegida, né, vamos dizer assim, ele não sabia que ela era judia, mas todo o seu povo ia perecer. E aí ele diz uma coisa linda, que é, talvez, para este tempo, né, que é o título da nossa aula, para este tempo chegaste. Ou seja, para este tempo você foi colocada aí, nesse lugar, nessa posição. Talvez seja por isso, né, você não pode esquecer. E
é nesse momento que Esther vai lá e pede para avisar a Mardoqueu que ela vai jejuar por 3 dias com as suas jovens, que ele deve também jejuar com todo o povo judeu por 3 dias e depois ela irá lá falar com o rei. E aí ela diz aquela frase, né, aquelas palavras clássicas: se perecer, pereci. Ou seja, se morrer, eu morri. Mas eu fiz a minha parte. Gente, essa passagem é linda porque demonstra toda a coragem, toda a nobreza de uma jovem que podia pensar: olha, eu estou aqui protegida na casa do rei, né? De certa forma eu posso proteger até o Mardoqueu, que também está aqui dentro, perto, né? do reinado, vamos dizer assim. Eu não tenho nada a ver com os outros, mas não. Ela pensou no todo, ela pensou no seu próximo, ela pensou que talvez fosse essa a sua missão, mesmo que ela precisasse sacrificar a sua vida. Se perecer, pereci. E um tio, né? Um tio que pôde lembrar para ela quem era ela, ou por qual motivo ela foi colocada ali. Ou seja, que existia a mão do Senhor naquilo tudo. Então, é nesse momento que a gente vê que Esté jejua as suas moças, jejua os judeus, e é lindo porque Esté vai lá e aparece lá na varanda e ela se veste lindamente, né, sem saber o que vai acontecer, mas com toda a coragem. E quando ela chega lá, o rei a vê e estende o seu cetro de ouro. Ela toca, ele permite que ela entre. E aí ele diz: faça um pedido até a metade do reino eu te darei. E aí ela não faz ainda o pedido, mas ela diz que está organizando uma festa e gostaria que o rei fosse e que estivesse presente Amã, que é esse homem que incitou, né, o rei a fazer o decreto. E aí o rei aceita e diz que tudo bem, que na festa ela fará o pedido. Mas outras coisas curiosas acontecem, porque a gente vê como o rei, ele está aí, um dia ele não consegue dormir, e ele pega o livro de crônicas, um livro que se escrevia como se fosse um diário do reino, que se escrevia as coisas que aconteciam, e aí ele leu sobre aquele dia que Mardoqueu salvou a vida do rei quando descobriu aquela trama secreta. Então ele disse: poxa vida, o que é que eu fiz para esse homem? Eu não fiz nada para esse homem de bem para ele, né? Nenhuma recompensa, nada. E aí ele manda chamar Amã e ele fala: Amã, o que é que você diria de uma pessoa que salva a vida? O que merece alguém assim e tal? E a Amã concorda que merece todas as honras, ser aquela pessoa conhecida, que se vista com as melhores roupas e tal. E Amã diz tudo isso achando que ele próprio, né, vai ser promovido, ele é esse homem, né, que está aí do lado do rei. E ele fica decepcionado quando o rei fala para ele que esse homem é Mardoqueu, porque ele já estava planejando, inclusive, o enforcamento, o assassinato de Mardoqueu. E mais uma vez ele precisa engolir isso, né? E ele estava todo orgulhoso porque foi convidado para a festa do rei com a rainha, né? E que ninguém mais foi convidado. E quando chega nessa festa, a gente já conhece essa história, porque aí nesse momento Esté fala, né, de um homem que planejou matar o seu povo, né? Declara corajosamente que ela é uma judia e o rei quer saber quem é esse homem e ela diz que é Amã. E ela pede ao rei que ele seja morto. E o rei declara que ele será enforcado. Ele acaba sendo enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Gente, as coisas não são coincidências, as coisas não acontecem por acaso. O Senhor esteve aí todo o tempo. E ele sabia de todas as coisas desde o princípio. Desde o princípio. E Esté pede ao rei que, por favor, ele revogue o decreto, né, de que decidia que seria o extermínio dos judeus, que ele revogue isso. Mas ele não pode, porque ele é um rei, é aquela coisa, a palavra de rei vale tudo, né? Não pode voltar atrás. Ele havia selado, carimbado, vamos dizer assim, com o seu anel.
Então o rei não pode revogar, mas o rei faz um outro decreto. Esse outro decreto é que todos os judeus poderiam defender a sua vida, a sua casa, contra qualquer pessoa que tentasse tirar-lhe a vida. Então, é nesse contexto que eles correm. Achei muito interessante, porque fala sobre correio, né? O correio da época. Eu fico imaginando que não devia ser nada rápido, mas as cartas, inclusive Mardoqueu aí ajudando para que essas cartas chegassem nas tantas províncias que tinham judeus, avisando: olha, existe um decreto de um extermínio, mas existe um outro decreto do rei agora que vocês podem se defender e matar qualquer pessoa que atentem contra a sua vida. E é nesse contexto que os judeus conseguem se salvar, conseguem proteger as suas casas, matar aqueles que querem o seu mal, de tal maneira que os povos ficam com medo dos judeus, ficam com medo porque eles se tornam mais fortes, mais poderosos. E agora a gente tem aí uma rainha, né, casada com o rei da Pérsia, que é judia e que podia proteger o seu povo, alguém que salvou o seu povo. Gente, é magnífico, né? É magnífico ler a história de Esther. Os judeus é, têm até hoje uma festa que eles comemoram, que é a festa do Purim. O Purim significa sorteio, porque sorteio foi a técnica que seria utilizada por Amã para sortear o dia do extermínio, ou seja, ele sorteava ao acaso. Então, esse Purim, que significa sorteio, até hoje tem um dia de celebração, uma vez por ano, comemorado pelos judeus no mês de março. Nesse dia eles se reúnem para relembrar a rainha Esther. E eles recitam todo o livro bíblico de Esther. Lembrando que Esther foi aquela que salvou o povo judeu. Olha só, Esther salvou o povo judeu, né? E quando a gente está lendo, diz que a partir daquele dia os judeus foram iluminados, eles tiveram luz, tiveram alegria. Então, quando a gente fala de Esther, a gente fala de luz, a gente fala de iluminar o caminho, a gente fala de uma serva do Senhor que salvou esse povo judeu, que salvou um povo, né, que é aí a parte da casa de Israel. E quando eu penso em Esther, eu penso na sua coragem, eu penso na sua bondade, na sua valentia, de alguém que não pensou apenas em si, mas salvou o seu povo. Tanta coisa, gente, eu aprendi, porque quando Mardoqueu fala para ela, né, quem sabe é por esse motivo que você está aí. A importância dela entender a missão que ela tinha, dela entender que podia fazer a diferença, que podia salvar o seu povo. A coragem para fazer o correto, para defender, né, para defender esse povo, mesmo que viesse a perecer, mesmo que isso custasse a sua vida. Então, é maravilhoso a gente estudar sobre Esther, a gente saber o exemplo dela. Eu não pude deixar de estudar Esther e pensar também em José do Egito, que também salvou o seu povo. Ele também libertou seu povo de um período de fome, né, de dificuldade. Ele foi um protótipo de Cristo, considerado aí a imagem, a semelhança do próprio Salvador. E a gente fica pensando em Esther como uma mulher, né? Ela não foi diferente, porque ela também salvou o seu povo, ela também arriscou sua vida, ela também se sacrificou. E é uma linda homenagem que até hoje esse povo lembre dela e que comemore esse dia, né, de salvação, de salvação. Gente, eu sou extremamente grata pelas Escrituras, gratas pelo Velho Testamento, que nós também possamos ser luz, que possamos ser luz na vida de outras pessoas, que possamos pensar, para que eu fui colocada aqui nesse momento? De repente eu estou na primária, eu estou na sociedade de socorro, ou eu estou trabalhando
como professora do seminário, ou eu sou uma ministradora, ou eu sou simplesmente alguém que vai à igreja todos os domingos, sou membro da igreja. Qual o meu propósito na vida? Né? Para que eu estou aqui? Né? Tem algum motivo? Né? Então, é que a gente possa pensar nesses motivos. Quem sabe, para estar nesse tempo, nessa época, possamos pensar mais sobre a nossa missão, sobre os nossos propósitos na vida, sobre a diferença que podemos fazer na vida de outras pessoas e que nós podemos ser luz como foi Esther. Talvez em condições diferentes, em contextos diferentes, mas que nós possamos ajudar outras pessoas, ajudar a salvá-las, a diminuir o sofrimento, a diminuir a dor. Uma boa semana para vocês e amanhã não, né? Semana que vem tem mais. E dessa vez com Jó, que é também aí ensinamentos extremamente maravilhosos. Obrigada, gente. Até a próxima.